Pessoal, bom dia. Começamos a gravação já aqui. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre a nossa PC dessa quinzena, tá? Deixa eu até abrir ela aqui novamente. No caso, o conteúdo. Vamos lá, começar aí com vocês. Bem, então, eu vou começar a apresentação, tá? A PC aí que nós vamos estar falando vai ser aqui no dia 1 do 5, no dia 15, tá? Vamos estar comentando com vocês sobre essa quinzena aí, para que fique claro, né, os comandos, e para quem quiser arrumar alguma coisa lá, ainda tem tempo, e aquele também que não postou, né? Pronto. Deve ter aparecido para vocês aí, né? Só manda alguma mensagem no chat só para confirmar. Está postando. Certo? Então vamos lá. Então aqui é a primeira questão. Ótimo. Obrigado, Murilo. Pessoal, ó, a PC dessa quinzena vai ser a última desse mês também. Tá aqui. Dando sequência às duas perguntinhas que fizemos na quinzena anterior, sobre a parte de configuração de um robô, né? No bonde do dilema. Vamos começar com isso daqui. Uma primeira pergunta. Quando um carro autônomo atropela alguém, quem responde? Chega a ser uma pergunta até de ética, né? Se for colocar no pé da letra, porque se fosse uma situação hipotética, se o carro autônomo estivesse carregando alguém e alguém cruzasse a frente do carro de forma inesperada, que ou o freio falhasse, ou não chegasse numa situação a tempo de tivesse aquela reação não, o robô é reação automática, mas a tempo de frenagem não fosse suficiente para parar esse carro, como que seria feito? Qual seria a decisão desse robô? Isso seria a nossa primeira pergunta. Alguém poderia compartilhar algum ponto de vista aí com a gente? Mais contemporâneo, né, que visa, né, se aprofundar dentro do conhecimento, a fim de que... Já estão tudo tímidos, Mas, né? tipo, Ah. mas, tipo assim, não tinha que ter, tipo, um motorista? Não, o carro autônomo, ele... Já viu aquele carro da Tesla? Ou já pesquisou sobre isso? Esse carro... Eu só ouvi falar. A Tesla tem uns protótipos de carro e caminhão. Já teve até um acidente, já depois eu vou mandar uma manchete para vocês. Que o carro é autônomo, ele tem a total autonomia, por exemplo, de parar em sinal e consegue reconhecer todo o sistema de trânsito. Ou seja, não precisa de motorista. Resumindo, né? Autônomo. No caso, pensa numa empresa de táxi futuramente. Compraria uns 30 carros daí, só colocaria na programação para identificar o pessoal que está na lateral e está pedindo vaga. Ou Uber, no caso, por aplicativo. O carro chegaria na sua casa, você entraria no banco de trás e iria sozinho para o evento. No caso, assim, chega a ser assustador, né? Mas vamos se acostumando com essa parte, porque em breve eu acredito que será comum isso. Só que aí que entra outro detalhe. Nesse caso, no acidente, vamos lembrar aquelas leis lá da programação. É, o robô não pode, de modo algum, ferir um ser humano ou praticar atos que vá ferir um ser humano. Mas e aí? Tem um ser humano na frente do carro e tem um dentro do carro. Qual vai ser a decisão? Melhor, quem vai ser o culpado? Porque um dos dois vai se ferir. Qual vai ser a medida que esse robô tomaria? Eu perguntei lá, com base no texto, né? Qual é a diferença do projeto disciplinar e do projeto... Alguém se habilita? O projeto disciplinar, isso é mais básico, né? Que você trabalha um conteúdo dentro de uma disciplina. Então, por exemplo, trabalhar... Vamos dar sequência, pessoal. Dentro de biologia. Agora vamos colocar uma situação. Oi. Culpa, a culpa ia ser do cara que fez o carro, né? Eu tava, tipo, pediu pro carro ir no certo lugar, né? Sim, no caso assim, vamos ocupar a montadora. Mas existe uma situação, por exemplo, se for olhar na parte de lógica, a parte da matemática que foi envolvida, esse sistema de programação usado, esse robô, como que seria essa autonomia?
Nosso objetivo sempre vai ser procurar um culpado. Vamos culpar o robô? Mas espera, o robô tem uma programação a seguir. Qual foi a decisão a ser tomada? E se fosse um ser humano? Quem seria o culpado? Para O os seres cara que humanos tava tem. dirigindo. Oi, pode falar. Pode falar, Paulo. Se tivesse alguém do carro, ia ser o culpado do cara que tava no carro. Aí eu entraria naquela situação. Vamos analisar o que? É, a situação do acidente. Primeiro passo, olharia o motorista, se fosse um ser humano, ver se estava em condições normais de dirigir. Olharia a parte de manutenção do veículo, ver se esse motorista prestava manutenção preventivas do veículo. Se estivesse tudo certo da parte do motorista e veículo, aí entraria naquela parte de homicídio, acho que se não me engano é o culposo, onde não há intenção de matar. Mas isso são as leis cabíveis para os seres humanos. Só que estamos, no caso mediano, duas situações diferentes agora. Um robô que foi programado também por um ser humano, que o robô não foi criado sozinho, a programação foi feita por uma pessoa, ou seja, seguiu todas essas leis, um código de ética, mas essa decisão ainda fica complicada de um robô ter autonomia para tomar. Como que seria feito? Vamos olhar uma situação um pouquinho mais complexa ainda. Ó. Verifica essa daqui. Uma pessoa está passeando, calma aí, uma pessoa está passeando em seu carro, dirigido por um robô, cujo funcionamento baseia em inteligência artificial. Repentinamente, uma criança atravessa a rua correndo em frente ao carro. Porém, o robô motorista não consegue parar devido a uma falha no freio do veículo autônomo. O robô motorista deve fazer? O que o robô motorista deve fazer? Se continuar em frente, o carro atropela a criança, que provavelmente não vai sobreviver. Uma opção é ele virar bruscamente à esquerda, porém irá colocar em risco a vida de 5 pessoas que estão no ponto de ônibus, além de ficar totalmente destruído. Outra opção é o carro autônomo desviar para a direita, porém baterá em um poste e possivelmente o passageiro do carro não vai sobreviver. E o carro também ficará destruído com o impacto. E agora, pensa nessa situação. Se estava só com uma pessoa e algo passa inesperadamente na frente, ainda teríamos essa possibilidade do carro virar para a direita ou à esquerda. Também chega a ser até um reflexo do ser humano. Se passa um animal na pista, eu coloco na minha situação. Às vezes em viagem com a minha esposa, uma vez atravessou um cachorro na frente. Não estava em alta velocidade, porém eu tentei frear, vi que não consegui parar sem atropelar o gato, puxei o carro para a esquerda, onde eu também não vi que não tinha nenhum veículo e consegui desviar do animal. Segui meu curso tranquilamente. Mas nessa situação, tanto a esquerda quanto a direita, ele vai afetar alguém. E agora? Fica uma situação complicada de fazer, né? E essa vai ser essas três situações que vai ser a atividade da semana. Você acha que as leis da robótica seriam úteis para tomar a decisão do robô motorista ou haveria um conflito lógico entre elas? E por quê? Coloca apenas seu ponto de vista e tenta analisar essa situação que eu coloquei para vocês. Eu vou analisar o ponto de vista de cada um, independente de qual seja, tá? Vai ficar só entre eu e vocês. Se o dono do carro ordenasse ao robô motorista realizasse uma das três opções e ele obedecesse, o robô motorista estaria violando alguma das quatro leis? No caso, partiu de uma ordem do dono do carro. Se o dono do carro atropela 5 pessoas, a culpa vai ser de quem? Como que seria essa situação? Segunda, e se o dono do carro, ordenado o robô, deu a ordem, o robô não obedece e tomasse a própria decisão, ele estaria violando alguma das quatro leis? Opa, agora pensa na situação. O homem deu a Aí ordem. sim, por causa que uma das leis é o robô sempre obedecer a ordem dos humanos. Sim, mas se a ordem do ser humano fosse influenciar diretamente na morte de 5 pessoas e o pessoa que está dentro? Mas daí todas as opções vai prejudicar alguém? Exato. Aí
vai ser uma coisa mais Eu complicada de fiz aula trabalhar. de robótica, Ah, e sempre tinha essa pergunta, porque a gente sempre tinha que introduzir uma das leis das robóticas, porque a gente não podia machucar nenhum humano, não podia fazer o robô desobedecer ordem, e aí a gente sempre introduzia uma das leis da robótica. então, ó, seguindo essas leis da robótica, ele vai estar violando as quatro leis, correto? Mas se fosse colocar uma quarta situação, qual seria, se você fosse o dono desse carro, qual seria uma ordem que você daria para ele? Seria olhar a situação que a perda seria menor. Vamos colocar a ética em jogo agora. Que a perda seria menor. Você ia falar, joga o carro aí, talvez a pessoa dentro sobreviva. Vai colocar, pesar primeiro o vida da criança, das cinco pessoas ou do seu passageiro. Se você tivesse no lugar desse dono, que conseguisse dar essa ordem e o robô fosse te obedecer, entraria naquela parte de ética. É uma situação complicada de analisar. Então, olhando essa situação, como seria analisado? Pode falar, Paulo. Se fosse eu numa situação assim, eu ia falar para ele tomar uma própria decisão, uma decisão, mesmo se fosse para desobedecer uma ordem minha, para ele tentar resolver a situação para que ninguém saísse ferido, mesmo se ele tivesse que desobedecer alguma das leis. Entendi. Mais alguém quer colocar alguma opinião? E no poste. Porque, por exemplo, nesse lugar urbano aí, o cara não ia estar muito rápido, o robô. Então, tipo Sim. assim, se for na criança ou no ponto de ônibus, tipo assim, pode morrer mesmo assim, sendo baixo, né? Não sei. Uhum. Agora, bater no posto, eu acho, ou no poste, eu acho que ia ser menos pior. Você acha que se a pessoa, por exemplo, colocando a situação que a pessoa está com cinto e não havia, geralmente estivesse respeitando o limite de velocidade, como tem um ponto de ônibus perto, vamos considerar que a velocidade não seja tão elevada, né? Podemos partir para esse princípio. Vamos considerar, por exemplo, se tem uma via onde tem um ponto de ônibus, se não me engano, pelo código de trânsito, a velocidade vai ser em torno de 40 por hora. O freio está falhando, lembra da situação também. O freio não respondeu. Se colocar bater de frente com um poste, aí vamos entrar naquela parte da física também. Qual vai ser o peso da pessoa que vai ser arremessada para fora do carro? Sabemos que o cinto pode segurar. Se o carro é autônomo, vamos considerar que é um carro bem tecnológico e tem bastante airbag também para amortecer essa queda da pessoa. Então, assim, meu ponto de vista, tá? Vou colocar apenas o meu agora. No meu ponto de vista, se ele jogasse de frente com um poste, ia ter a perda do carro, mas a chance de sobreviver a pessoa que está dentro do carro é grande. Maior que a chance de atropelar qualquer um, ou assim com a criança, né? Considerando que é um carro autônomo, é um carro muito tecnológico, ele vai ter hoje airbag já é de fábrica, no caso já está no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Todo carro deve vir com airbag. O cinto de segurança é obrigatório o uso, tanto para quem vai atrás quanto quem vai na frente. E se for aquele cinto de 3 pontos também, o dano para a pessoa vai ser reduzido, certo? Entretanto, devemos analisar, olhando a situação em que o robô está inserido. Bom, vou colocar um pequeno videozinho para vocês. Acho que acredito que a maioria de vocês já deve ter assistido os Simpsons, né? Alguém já assistiu os Simpsons? Já assisti Já. só uns episódios, né? Tem um episódio, enquanto eu estava vindo para essa aula, esse episódio veio na cabeça. Eu assistia muito tempo atrás, e é bem antigo ele. Mas é uma situação bem interessante. Eu vou tentar depois fazer a edição do episódio. Eu não consigo colocar esse episódio aqui no vídeo, porque na hora que eu postar no YouTube vai violar direitos autorais, né? Mas eu consigo fazer a edição, tirar aquelas partes pesadas que o Simpsons também tem muita aquela crítica social, né? Analisar o episódio e vou postar no grupo de sala de vocês, tá? Porque aí eu não no WhatsApp eu não tô violando, vou estar violando direitos autorais, mas
eu não vou ser barrado na hora de postar. Vou postar uma parte, um pequeno trecho aqui, eu vou encerrar a gravação, depois nós fica só no nosso bate-papo. E essa parte não vai para videoaula. Pode ser? Estou encerrando a gravação, tá?